Fala galera, estou apresentando aqui algumas das interpretações sobre as razões da desigualdade social no Brasil. Estou apresentando dois autores, dois pensadores, o Roberto da Mata, o antropólogo, e o Gessé Souza, o sociólogo. Nesse vídeo aqui vou falar sobre o Gessé Souza, da sociologia, e como ele apresenta, qual que é a tese principal dele para explicar a desigualdade social no Brasil. O primeiro ponto é que o Gessé Souza não concorda com quase nada aqui que o Roberto da Mata fala, né? Para ele, a gente não estaria num momento aí anterior à modernidade. No Brasil não teria resquícios de uma sociedade tradicional, ou se tem, isso não é importante, isso não é estrutural para a gente entender a desigualdade social aqui no Brasil. Então, para ele, isso já começa problemático, já começa com um equívoco de análise do Roberto da Mata. Ele vai dizer, inclusive, que o que explicaria, o que seria principal, essencial para a gente entender a desigualdade social no Brasil, seria o funcionamento de um tipo de mecanismo que, inclusive, é impessoal. A tese do Roberto da Mata é a tese do personalismo, né? Então, é a tese da pessoa sobressaindo em relação ao indivíduo. Já a do Gessé Souza, ele fala da impessoalidade. Então são mecanismos impessoais, opacos, intransparentes que demonstrariam, que apresentariam uma hierarquia velada. O que basicamente ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a gente é julgado a todo momento na sociedade brasileira por meio destes mecanismos impessoais, intransparentes. Então não precisa ser necessariamente filho de alguém para poder se beneficiar. Já existem ali símbolos, já existem ali formas de você ler uma pessoa, compreender uma pessoa, julgar uma pessoa, que não precisaria você saber de quem que era filho, não, porque existem determinadas marcas, né, quase que invisíveis, elas são opacas, né, intransparentes, mas que funcionam sim para estabelecer uma hierarquização na sociedade brasileira. Para fazer tudo isso aqui, para pensar essa ideia, essa teoria, para apresentar essa teoria, o Gessé Souza vai se apoiar num autor canadense chamado Charles Taylor, é um filósofo. Ele utiliza um esquema valorativo hierarquizante a partir da noção de alguns valores que são tidos como muito importantes e decisivos no Ocidente. Que valores são esses? Na verdade, são, digamos assim, aspectos, né, que são incorporados pelas pessoas ou não são incorporados. Esse é o ponto. Então, primeiro, controle da razão sobre as emoções. Isso vem lá desde Platão, né? Desde Platão, essa ideia da racionalidade, ou de Sócrates, sobre as emoções. Então você controla os seus afetos, você controla seus instintos, você controla seus desejos carnais, e quem consegue controlar isso é tido, é visto como superior nessa sociedade aqui ocidental. Tá bom, isso começa com Platão, mas depois a Igreja Católica ela também vai ler, né? Ela vai abraçar algumas teses aqui do Platão, obviamente adaptadas para a sua teologia, é o caso do Santo Agostinho, por exemplo. Então é por isso que isso funciona no processo civilizatório do Ocidente, né? Que não fica só lá na Grécia Antiga com Platão, isso vai passando adiante. Interiorização das fontes morais, a ideia de bem, de mal, do que é certo, do que é errado, que é repassado justamente pelas instituições importantes da sociedade, pela família, pela igreja. Você consegue incorporar, você não incorpora, você interioriza as fontes morais, ou você não as interioriza. Autocontrole, autorresponsabilidade, disciplina e vontade livres também são virtudes aqui nesse processo de diferenciação. Justamente elas retornam à ideia, então, do controle da razão sobre a emoção, né? Se você vai fazer uma coisa que não precisa ninguém ficar te mandando, ninguém ficar te ordenando do que fazer. Você já sabe, você já tem uma noção de responsabilidade ou de autorresponsabilidade, né? De disciplina e de vontade livre nesse sentido. Mas aí ele pega esse esquema hierarquizante lá do Charles Taylor
E também traz à baila uma teoria da ação social para pensar como esses valores, como essa ideia, essa hierarquização aqui funcionam através das relações sociais, né? Como que os indivíduos aí eles vão demonstrar, digamos assim, esses valores tidos como importantes, decisivos aqui para a cultura ocidental. Então aqui nesse caso ele vai pegar a teoria da ação social da luta por poder simbólico, aí ele utiliza as teses, né, o trabalho principalmente do sociólogo francês Pierre Bourdieu, e nisso ele pega um conceito do Bourdieu, o conceito de hábitos, que torna possível articular essa, digamos assim, estrutura de valoração com a prática. Então, através das ações, você também é lido, né? Através das suas ações, você é interpretado, o sentido das suas ações sociais, então, é visto através aqui dessa estrutura que seria, então, esses mecanismos impessoais, intransparentes e opacos de valoração dos indivíduos. E numa espécie de genealogia da desigualdade social, Gessé Souza retorna a um pensador brasileiro, Florestan Fernandes, e a sua obra clássica, a inserção do negro na sociedade de classes, né? Então, o Florestan se torna muito importante aqui para a análise que faz o Gessé Souza, porque ele vai, nessa genealogia, né, investigar o que seria a gênese, o que seria a origem, ou o ponto mais importante aqui dessa genealogia, onde estariam aí as causas da exclusão, da marginalização do negro e do mestiço, do mulato na sociedade de classes. Ou seja, os ex-escravizados, os libertos, eles vão ser largados à própria sorte nesse momento aqui após a abolição da escravatura. Por quê? Porque numa sociedade de mercado, numa sociedade competitiva, capitalista, essas pessoas não apresentavam os pressupostos mínimos, né, sociais e psicossociais para o sucesso econômico. Que pressupostos são esses? Justamente os que passam em torno da ideia de controle da razão sobre as emoções, né, autorresponsabilidade, vontade livre, que estão intimamente relacionados, de certa forma, com o capitalismo, porque no capitalismo tem organização, no capitalismo tem planejamento, no capitalismo tem essa ideia do empreendedorismo, que é calcular um futuro, ou seja, fazer ali algo no passado, no presente, que demanda um esforço ou demanda uma racionalidade muito bem calculada, que só depois, né, no futuro, é que essa colheita vai ser possível de ser feita. Então, nesse caso, essas pessoas aqui, elas acabaram ficando marginalizadas nessa sociedade, foram excluídas desse processo. Em contrapartida, por exemplo, os imigrantes que vinham da Europa, eles não tinham essa mesma relação com o trabalho que possuíam os ex-escravizados ou libertos. Quer dizer, para o liberto, o ex-escravizado, o trabalho ele era sinônimo de tortura, era sinônimo de castigo, era sinônimo de violência, de sofrimento, de dor. Não tinha uma relação idêntica, então, portanto, igual, né, à do imigrante que vinha aí da Europa, né? O imigrante não tinha passado por essa experiência. É por isso, então, por esses motivos, então, que a gente vai ter essa divisão social escancarada, né? Essa exclusão, essa marginalização das pessoas negras também. E sem falar também que o racismo, ele continua existindo, continua funcionando, e ele também vai apresentar aqui uma das marcas, digamos assim, dessa ausência de pressupostos que essas pessoas tinham para competir na sociedade. Então, pela sua própria cor de pele, ela acabava sendo excluída também nesse mecanismo opaco, intransparente aqui, que o Gessé Souza fala. Ele pega o conceito, então, portanto, de hábitos do Pierre Bourdieu e vai montando outras significações, né, outras classificações para o conceito de hábitos. Então ele fala de um hábitos precário, e que seria justamente esse aqui, é o hábitos então que a pessoa desenvolveria, esse liberto aqui, e que não apresentaria justamente aqui condições de competir de igual para igual com
as outras pessoas, né? Pelo hábitos precário, a pessoa é tida muitas vezes como não gente, como cidadão de segunda classe, né? Então aqui a gente tem uma ideia, noção de subcidadania que o Gessé Souza trabalha. É formado nesse momento o que ele chama de ralé nacional, ou seja, uma parcela significativa da população brasileira condenada à marginalidade e que existe até hoje, porque esses valores ou essas condições aqui, elas são herdadas, né, de pai para filho. Para a gente resolver esse problema, pelo menos para dirimir esse problema, primeiro teria que se ter uma educação formal, informal, transclassista, coisa que estivera na Europa, por exemplo. Então, através de uma educação formal e não formal, dada para todas as classes sociais, independentemente, né, do grupo social, independentemente da cor aqui, que tivesse qualidade essa educação, formaria-se um hábito primário. É o pressuposto básico para pelo menos começar a competir entre as classes trabalhadoras, porque senão nem aqui você fica, né? Você fica ali como trabalho totalmente subalterno, um trabalho que é desvalorizado, um trabalho que não é tido como digno aqui nesse sentido. Mas somente com um hábito secundário, que seria uma condição que reconhece todos os outros como capazes num campo de disputa por poder e prestígio, né? Aqui a gente poderia ter uma competição que seria o que diz a meritocracia, né? A meritocracia seria então uma falácia para o Gessé Souza, essa ideologia do desempenho e do valor diferencial, como se as pessoas tivessem condições, tivessem pressupostos idênticos, iguais para competir, né, sobre os bens socialmente valorizados, né, sobre o prestígio aqui. Então, antes de ter esse hábito secundário, né, que seria essa condição adequada para a concorrência, teria que se passar primeiro para o hábitos primário, que é o mínimo, né, que haveria aí para as sociedades aqui em geral. Então é isso, essa é a explicação, é pelo menos aqui sintetizando, né, fazendo um grande resumo aqui sobre a explicação do Roberto da Mata e também do Gessé Souza sobre a razões da desigualdade social no Brasil. Então, valeu, gente!